Olá, boa noite. Vamos começar nossa live com o Dr. Guilherme. Muitas pessoas solicitaram aqui mais uma data, mais uma possibilidade de aula e nós conseguimos. Sejam todos bem-vindos. Já estou chamando aqui o Dr. Guilherme. Enquanto isso, se vocês puderem me dizer da onde que vocês são, qual a profissão de vocês, se atendem mais estética facial, corporal, só pra gente entender um pouco aí do nosso público também. Boa noite, boa noite. Aqui, Dr. Guilherme. E vamos iniciar a nossa live. Hoje, olá, boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Oi, Dr. Guilherme, já estamos te vendo aqui. Oi. Então, quem está entrando, se puder ir colocando, por favor, qual a cidade. Saudade também, Lilian. A cidade, qual a área de atuação que vocês têm, se é facial, corporal. Ô, Nai, só dá um toquezinho ali que ele já está ao vivo, acho que ele está. Tá. Fala para. Seja então. Então, bem-vindos quem está chegando. Agora sim. Oi. Bem-vindo, doutor Guilherme. Estava falando aqui para a nossa audiência aí, falando de onde elas são, de que cidade, né? Para a gente conhecer um pouco aqui da nossa audiência, do nosso público, que hoje, dentro do possível, a gente quer fazer uma aula, uma live bem interativa, auxiliar vocês aqui de forma mais específica. Legal. Ótimo, Dani. Vamos avançar aí. Vamos trazer um material de boa qualidade para as pessoas também se sentirem bem e virem em que o sentido prático dessas nossas conversas, dessas nossas lives aqui, é para poder engrandecer aí a força de trabalho de cada uma e melhorar aí o que nós possamos de contribuições para que tenhamos aí uma saúde melhor, pessoas realmente assim engajadas nesse processo de saúde como um todo. Exatamente. E entregar o que a gente tanto precisa, né? Que é resultado para os pacientes. Então, eu fico muito grata pelo aceite. Mais uma vez aqui conosco, eu sei da sua agenda, né? Da sua rotina corrida e essa disponibilidade de estar aqui, compartilhando o conhecimento. A gente que atua na área da estética, às vezes tem um pouco de dificuldade, não são todos. Hoje a gente tem vários médicos assim mais abertos, né? Para fazer um trabalho realmente em conjunto com o profissional de estética. Mas às vezes a gente se sente assim muito sozinho em alguns âmbitos, em alguns questionamentos, e fico grata pela sua disponibilidade de compartilhar aqui conosco toda a sua experiência. Dentro de um tema, né, super importante, que hoje essa estética de conceito de estilo de vida, estética integrativa, estética regenerativa, preditiva, que é uma abordagem que eu sei que você já atua aí há mais de 30 anos dentro da sua prática clínica como médico, e compartilhar isso, porque, como nós já conversamos algumas vezes, né, eu vejo assim, a maioria dos colegas, eu também já tive muito esse olhar de estar muito focado na disfunção, querer uma solução específica, e na verdade, né, por exemplo, rejuvenescimento, estimular colágeno, é pobre, né, é pouco estimular colágeno, tem todo digamos assim, tem todo um contexto dentro dessa fisiologia do envelhecimento que tem que ser vista. Então, essa estética mais abrangente é disso que a gente está falando. E se quiser falar um pouquinho desse tema, doutor Guilherme, né, tão importante. Claro, eu tenho assim uma visão bem próxima da sua, dessa visão integrativa que se faz necessário. Não dá mais para a gente ver partes de uma pessoa que chega no nosso consultório, no nosso gabinete, enfim, na clínica, onde quer que seja, e olhar somente uma questão mecânica. É uma pele ali esticada, que mede não sei quantos metros quadrados, parará, parará, parará. Não é isso. É uma pessoa.
E essa pessoa tem, entre os diversos órgãos e sistemas, tem a pele. Sem dúvida nenhuma, importantíssima, várias funções de defesa, nossa função estética, preservação de homeostase, entre outras coisas. Mas é muito importante essa visão do todo. E esses aspectos hoje, porque qual é o grande, vamos dizer assim, paradigma de hoje? Ao mesmo tempo em que a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, nem sempre a qualidade está acompanhando essa expectativa. Então, eu uso dizer assim que é muito comum a gente ver pessoas com 90, 95 anos olhando para o teto, porque estão numa cama hospitalizadas sem poder participar e concluir esse ciclo de vida tão especial, né? E tão assim, interessante que é a nossa vida. Então, tudo isso entra nesse bojo de coisas. E, obviamente, que a maneira como o mundo nos vê é muito importante, porque isso nos dá uma percepção também de como que nós estamos inseridos ali. Será que eu estou bem de verdade? Será que eu estou expressando pela minha pele, pelo meu rosto, pelo meu colágeno, aí sim pelos meus músculos, a idade que eu tenho? Eu estou melhor do que eu estava antes? Então, tudo isso contribui de uma maneira assim, muito significativa para toda essa questão aí do bem-estar da pessoa. E, obviamente, que isso aí, da mesma maneira que tem um círculo vicioso, existe um círculo virtuoso, em que quando a pessoa se sente bem, ela se sente integrada, ela também passa a gerar e gerir uma energia muito positiva na vida dela. Então, isso também traz um feedback positivo no seu dia a dia. Então, assim, tem um tanto de aspectos que a gente pode abordar que são importantes. Agora, essa questão da integralidade, esse nosso tema está bem interessante, do segredo está nos telômeros. Então, a gente vai poder trabalhar melhor isso daí e entender como que nós podemos fazer para melhorar essas estruturas tão nobres, tão importantes na nossa vida e no nosso envelhecimento. Então, doutor Guilherme, dentro disso, né, como eu falei, eu acho que entender toda essa fisiologia do envelhecimento, como você bem colocou, né, a longevidade hoje é uma realidade, mas como conduzir essa longevidade. A gente tem também de contraponto pessoas, por conta desse contexto dessa vida artificial, de tudo do impacto que nós temos hoje, essa questão do nível, né, que a gente volta a falar, a questão da inflamação, o envelhecimento acelerado pela questão dessa inflamação sistêmica. Hoje eu tenho visto muitas pessoas aqui, muitas mulheres chegando aqui dentro do meu consultório, que eu atendo, com uma menopausa precoce. Isso tem me chamado bastante atenção, acho que é fruto de estudo, né? Entre outros contextos, assim. Então, abordar tanto como gerenciar esse envelhecimento de forma, né, como regenerar a nível celular, como ter todo esse manejo para o envelhecimento, entre aspas, fisiológico, intrínseco, né, natural, mas também como nós, profissionais da área da estética, podemos atuar e melhorar essa senescência, esse envelhecimento por via de um processo inflamatório agudizado, que é o que a maioria hoje, eu até brinco, quem não está inflamado, eu quero sentar e bater um papo com essa pessoa, porque... Você falou a verdade, né? Porque, Dani, nós não podemos esquecer, ou melhor, nós necessitamos lembrar o tempo inteiro que o nosso corpo ele é uma grande máquina bioquímica e biofísica. Temos uma extensão de 96.500 quilômetros de vasos sanguíneos percorrendo todo o nosso corpo e produz cerca de 25 milhões de células por segundo, com conexões com tudo que existe. Então, esse ponto de entender essa rede vascular, e nós sabemos que aonde tem um vaso sanguíneo tem um nervo acompanhando, né? Tem o que? Um vaso, uma veia, uma artéria, arteríola, capilar, um linfático e um vaso e um nervo. Então, toda essa nossa rede, podemos entender que nós temos talvez muito mais quilômetros de neurônios, porque tem aí as redes cerebrais que são muito intrínsecas, mas em nível de corpo da gente. E o que nós aprendemos com isso? O que é a primeira coisa que uma criança faz quando ela nasce? Ela busca o peito da mãe. Para quê? Para se nutrir. Por quê? Porque a alimentação ela vai instruir essa bioquímica nossa. Cada refeição, cada porção de alimento que a gente ingere é uma influência constante e dinâmica na bioquímica do nosso corpo e da maneira como nós nos sentimos e como o nosso corpo sente o impacto dessa informação que vem na forma de alimento. Uma coisa muito importante
pontuar também, Dani, é que não existe regra rígida. Existe sim uma questão de bioindividualidade. Cada um de nós tem uma maneira diferente. Às vezes a gente conversa, né, fala de alimentação e, poxa, para um funciona tão bem, para o outro não funciona bem. Por causa de quê? Porque cada um tem a sua bioindividualidade. Por isso que essas receitas ditas de moda ou da outra não funcionam para todo mundo. Porque às vezes são experiências muito únicas de algumas pessoas que tiveram que essa situação. E por conta, Dani, dessa questão da ingesta, da alimentação, é que começa um processo chamado inflamação. Eu digo que é uma tempestade inflamatória. Por que a gente fala isso? E você pontuou muito bem, Dani. O que você falou agora aí, de querer conhecer alguém não inflamado, é uma realidade. Nós temos que entender que 60% da população americana tem algum tipo de doença crônica. E que praticamente 40% tem mais de uma, tem duas ou mais. A cada 40 segundos uma pessoa infarta nos Estados Unidos. O câncer é a segunda causa principal de morte. Nós temos 50 milhões de americanos com doenças autoimunes. Praticamente metade da população americana é diabética ou pré-diabética. E não vou falar na questão da obesidade nos Estados Unidos, que é onde nós temos mais estatísticas, como isso assola. Chegamos também na parte aqui dos transtornos mentais. 20% dos adultos americanos têm algum tipo de transtorno mental associado. Aí eu me lembro logo de você quando você fala dos cosméticos, né? Neuropsicocosméticos. Meu Deus, que coisa interessante isso daí. Porque é um conceito muito amplo que acho que isso pode ser muito bem explorado. Então, o que acontece? Nós estamos realmente com uma epidemia inflamatória. Vamos falar do Alzheimer. Praticamente 40 milhões de americanos têm doença de Alzheimer. E por que isso está acontecendo? Por conta desse processo chamado inflamação. O que acontece via de regra, Dani? É claro, a inflamação, a gente lembra logo daquela imagem que teve um cortezinho, aí fica sangra, fica vermelho, fica quente, a gente fala, tá inflamado, faz aquela casquinha e fica curado. Basicamente é isso que acontece. Mas existem as fases da inflamação. Ela tem uma fase que é praticamente invisível, ela tem uma fase de uma inflamação leve, moderada e a forte, que pode ou não se tornar uma crônica. E o que a medicina convencional oferece? Medicamentos anti-inflamatórios, ou corticoides ou não esteroides, depende de nós. Para você ver a gravidade disso, 81% das pessoas, Dani, tomam pelo menos um tipo de medicamento. É uma coisa muito absurda. Então, assim, isso não cura, isso só perpetua. Eu uso dizer que é como enxugar gelo. Se tem uma situação inicial, mas logo em seguida a própria pessoa já não consegue controlar aquela inflamação. E a inflamação, como nós sabemos, ela tem um aspecto muito positivo, porque é um alerta do organismo de que algo não está indo bem. E ele tem que tomar uma providência. Tecnicamente seria uma coisa assim. Mas quando o corpo toma uma providência, seja por ele mesmo, ou seja através de algum tratamento, e essa inflamação não vai embora, ela se perpetua, ela se torna uma inflamação crônica. Então nós podemos até entender que vira quase que uma epidemia dentro do corpo. Por quê? Porque os processos que a inflamação causa, eles vão afetar todo o organismo. Como nós falamos, eles atuam de forma sistêmica. Então está aí um grande dilema para os dias de hoje. Porque quando ele se torna uma questão sistêmica, se perde o controle do manejo dessa inflamação. São chamados quadros crônicos que acontecem. E como nós podemos, então, encontrar uma correção para que esse tipo de sintoma desapareça da nossa vida? É isso que a gente vai conversar hoje. Isso é super importante porque eu vejo assim, né, como profissionais de estética, principalmente eu acho que hoje, né, tá mudando um pouco isso, mas a nossa missão como profissional era remover capa córnea e gerar processo inflamatório para estimular, né, a síntese de colágeno. E eu vejo hoje assim, tem várias tecnologias, sou super a favor, eu vejo que hoje a gente tem aí um avanço muito grande dentro dessa nossa área, só que com que condição nós vamos sobrepor processo inflamatório? Se esse organismo está já extremamente inflamado, sobrecarregado, e a minha escolha terapêutica vai agudizar e piorar o quadro. Então, é algo que eu tenho me preocupado bastante com isso. Todas as minhas condutas, dentro do possível,
É um assunto que eu gosto de cada vez entender e estudar mais. Então, em que momento? Não estou falando que eu vou excluir, né, essa minha escolha, não estou falando que a gente não vai mais fazer. Mas como ter esse manejo, né? Como que eu vou organizar essa minha prática terapêutica, esse meu plano de tratamento, é o momento agora, ou até se depois eu tenho certeza que você vai nos auxiliar nisso, que marcadores, né? Tanto da parte clínica, dentro de uma conduta de uma anamnese que eu posso perguntar e ter ali indícios que esse organismo está inflamado, ou tem muitos pacientes hoje que tem um staff aí dentro do nutrólogo, um nutricionista, que já vem com alguns exames, alguns marcadores. Como direcionar minha conduta clínica dentro disso? Bem, isso aí é um ponto muito importante, porque é um dos pontos fundamentais, Dani, que eu sou muito repetitivo quanto a isso aí, é a questão de conhecer bem o nosso paciente, o nosso interagente. Quem nós estamos recebendo para o tratamento? Como você bem falou, eu penso também bem próximo de você. Existem tratamentos que estimulam a inflamação aguda, positivos, legal. Mas se essa pessoa está com o organismo dela sobrecarregado, pode ser que esse tipo de reação não seja legal para ela. Isso possa até desencadear uma cascata inflamatória em outros locais do corpo, que são os temidos efeitos adversos. Ou piorar o quadro que você está querendo tratar, né? Além de não ter resultado, ou agudizar outro quadro, que é o que tudo que nós, né, da estética não queremos. Recebemos pessoas saudáveis e tudo que a gente não pode, se não conseguir melhorar, é piorar um quadro ainda estético. Perfeitamente. Aí entra novamente o que nós falamos, a questão da bioindividualidade. Então é importante que o profissional reconheça a individualidade do seu cliente. De que maneira? Primeiro, interagindo com ele, uma boa história, coletar bem os dados, saber se essa pessoa tem o quê? Ela tem uma sensibilidade alimentar, ela tem uma alergia, ela está em uso de medicamentos, ela tem uma hipertensão, ela usa antidepressivos, ela usa medicamentos para diabetes, enfim, entender qual é a história da pessoa que está chegando ali. Para eu já poder saber, poxa, olha só, esse meu paciente é diabético, usa metformina, por exemplo, que é o glifage, muito comum, a maioria das pessoas conhece. Opa, então eu tenho que ter um cuidado, porque é um paciente que tem dificuldade de cicatrização, ele tem uma tendência à perda de colágeno pelo quadro de diabetes, que é uma doença de caráter autoimune ou inflamatório, dependendo do que ela é. Então, isso já é um dado muito importante. A pessoa chegou lá e traz, eu trouxe esses exames que eu vi que o meu médico pediu. Tá bom, eu sei que o profissional de estética não é um profissional que trabalha com a parte bioquímica, mas ele pode dar uma olhada ali e falar assim, poxa vida, eu estou vendo aqui, como eu já vou contar daqui a pouco, uma PCR aumentada. Eu vi lá que o doutor Guilherme falou que isso é um marcador inflamatório. Peraí, essa pessoa está com inflamação alta. O que eu posso fazer quanto a isso? Então, isso já é o quê? Uma forma preventiva antes de aplicar um procedimento, qualquer que seja. Porque não existe tratamento com 100% de certeza de não ter efeito colateral. Nós sabemos disso. Qualquer terapia, ela tem uma possibilidade de não dar certo. É claro que nós nunca vamos querer isso. Mas existe. Como que nós evitamos uma grande, se não a grande maioria das vezes que aconteça? Conhecendo o nosso paciente. Sabendo esse terreno biológico com o qual estamos lidando. É um grande terreno que é o corpo da pessoa, de cada um de nós. Então são pontos muito importantes da pessoa prestar atenção. Uma boa história, uma boa coleta, uma boa observação, que é a semiologia, e não somente do rosto ali como um retrato 3x4. Deixa eu ver a mão desse paciente, deixa eu ver o braço, eu estou percebendo algum sinal? Como é que estão as pernas dessa paciente minha? Olha só, estão inchadas, têm varizes, estão com feridas. Então isso complementa, a pessoa não se limita só àquela área de atuação, né, como um dentista que vai lá e atua no dente exatamente, é muito focado. Ou mesmo quem, por exemplo, o meu foco é estética facial, mas se essa pessoa está com nível de edema, como que tá o, né? Então, assim, avaliar nesse contexto já é um marcador também. Geralmente, quem tem um nível de edema a mais, ele está com um grau de inflamatório maior, né? Exatamente. Então, sintomas que são muito comuns: os inchaços, as enxaquecas, coriza, confusão mental, dores articulares e musculares, ansiedade, depressão, fadiga, coceiras, as próprias erupções cutâneas, palpitações cardíacas, sintomas parecidos com quadros gripais, dores de estômago, síndrome de intestino irritável, são alguns muito comuns que o cliente conversa, porque o espaço da esteticista é um espaço também de troca, né? Ela é um coach
também que está ali, está conversando, está ouvindo. E o paciente conta, a paciente conta isso daí. Então ela começa a perceber alguns sintomas. Poxa, essa minha paciente pratica atividade física? Essa minha paciente socializa bem? Essa minha paciente está conseguindo lidar com esse estresse que ela está contando para mim? Como é que está a imunidade dela? Ela tolera bem o ambiente? Ela se sente bem quando ela chega no ambiente, como ela conta, fui numa festa e queria logo ir embora, por exemplo. Então, são percepções que o profissional pode ter. Qual é a personalidade dessa pessoa? Ela é meio copo cheio ou meio vazio? Ela é artística ou é lógica? Então, a gente entende que essas diferenças e saber avaliar, então, esses processos. Quais são os medicamentos que ela está utilizando? E por quê? Então, assim, isso aí, você vê, não demorei aqui 2 minutos para falar isso tudo. Não é longo. É uma questão de saber fazer, de se capacitar. Isso que você falou que dentro desse assunto, né, que você falou que não é longo, esses dias conversando com umas colegas da área, elas falaram, Dani, eu fico muito preocupada assim, em prolongar um resultado, demorar na entrega de um resultado, quando eu vou pensar que eu tenho que organizar esse intestino no sentido de entender melhor esse terreno biológico, organizar isso, né? E dentro das nossas conversas você me citou algo que realmente, assim, eu achei muito interessante, até se você puder falar, do tempo de regeneração da barreira intestinal. Então, olha como isso é rápido e como isso vai fazer total diferença desse processo inflamatório e outras questões, né? Perfeitamente. Nosso corpo é em constante renovação, nós sabemos disso. Mas o intestino, particularmente, é impressionante. O enterócito se renova a cada 24 horas. Então, nós trocamos de uma forma muito rápida. Só que quando ele troca, se o meio dele não estiver adequado, ele já se deteriora novamente. Então, aí está a grande importância. E não é uma coisa que vá, assim, é claro, estamos falando de bioindividualidade, não tem uma regra fixa. Mas os resultados são muito expressivos quando começa a tratar, porque por conta dessa renovação e por conta da característica do intestino, que é um órgão que tem uma motilidade bem ligeira, digamos assim, e isso então já facilita também da gente ver o resultado. Só do paciente, da paciente que assim, olha, eu estou indo no banheiro todo dia. Caramba, isso é uma vitória. Né? Eu pergunto para vocês que estão assistindo aqui, quantas de vocês a sua paciente chega lá e fala que ela é constipada, trancada, enfim, como seja? Pode ver que é a maioria. E muitas vezes vai usar aqui flit enema, SENE, PEG, entre outros. Isso vai resolver a vida dela? Não. E sujeito a atrapalhar o bom resultado que você está querendo ter. Eu te interrompi, Denis, você ia falar alguma coisa importante. Não, é dentro disso mesmo. Eu vejo, só para citar que às vezes são condutas, né, e abordagens que isso não vai onerar no tempo de entrega de resultado. Pelo contrário, porque quem não tem esse conhecimento, né, desse processo, nossa, agora eu vou ter que modular esse terreno biológico, entender melhor esse intestino, quanto tempo eu vou levar para poder entregar um resultado. E hoje nós vivemos uma realidade de uma competitividade gigante na nossa área. E também a gente tem um paciente, um cliente que ele chega bem informado. Não, até a gente estava conversando, né? Não quer dizer que conhecimento, ele não tem um conhecimento profundo, mas ele tem acesso à informação. Então a gente entender de tudo isso, de repente ele chegar, eu fiz um exame, ou eu estou com essa questão, ou ele já chega, até a gente fala, né, ditando um diagnóstico, até uma conduta clínica, e como que eu vou me comportar diante disso, né? Perfeitamente. Isso é muito importante. Daí essa questão da capacitação. E entender o que nós podemos fazer por ele. Então, é muito importante, quando se fala de inflamação, entender o que? Essa questão do telômero, que é o top aqui, é o tópico principal. O que é o telômero? O telômero é o finalzinho da cadeia de DNA. E o que o DNA faz? Ele replica, e com isso ele replica as células. Então, isso que nós falamos dos enterócitos, por exemplo, é feito a partir do DNA dos enterócitos. Então, quanto mais preservada estiver a cadeia do DNA, com esses telômeros íntegros, melhor será a qualidade da célula que vai sair dali, dessa reprodução celular. Então, ele é um ponto-chave. E o que é uma das coisas que mais faz o dano? É uma enzima chamada telomerase. E essa enzima telomerase, você vê, tem telômero, telomerase. A ase está ligado com enzima, com quebra.
como tem lá a lactose e a lactase, né? Então, é parecido esses nomes quanto a isso. Então, a telomerase, ela quebra essa cadeia do telômero e ele fica mais encurtado. E, com isso, ele perde a qualidade. Essa, inclusive, Dani, nós sabemos que é uma das teorias do envelhecimento, que é a redução dos telômeros. Então, isso é um ponto muito importante. E como nós fazemos, então, para modular essa telomerase? Existem algumas formas. Mas vamos falar um tópico muito importante. Modular a inflamação que esse indivíduo está tendo. Então, se nós modulamos a inflamação, nós automaticamente regularemos também a ação da telomerase, dificultando a boa reprodução dos telômeros. Então, esse é um ponto muito crucial. E entender que os processos inflamatórios não acontecem do dia para a noite. São processos insidiosos, lentos, contínuos. Por exemplo, tem um problema... Silencioso, né? Às vezes, quando já tem uma queixa clínica, é porque já está num grau muito alto dentro do... Perfeitamente. Quando chega na queixa, é que a situação deixa de ser funcional e passa a ser estrutural. Já há uma lesão. Digo, né? Ninguém fica diabético do dia para a noite. É um processo que acontece gradativamente, especialmente o diabetes tipo 2, que é uma doença inflamatória que está ligada com a síndrome metabólica, como se chamamos. Então, sabemos que isso atrapalha muito o processo do bom uso dessa perfeição que é a máquina humana, digamos assim, a nossa estrutura de corpo. E isso tem consequências. Por exemplo, quando uma célula fica senescente, ela envelhece, perde a sua função, existem mecanismos no corpo que eliminam essa célula, tiram e mandam ela embora para o lixo. Mas tem umas que ficam. Elas não funcionam e elas atrapalham o funcionamento das boas células. Tem o nome de células zumbis, por exemplo, que é o nome que se dá. Porque ela não está nem viva nem morta, mas está atrapalhando ali. Né? No filme zumbi... contamina, né? As saudáveis ainda. Exatamente. O pior é isso, né? Isso que é o pior. Então, ela atrapalha o que a pessoa já tem ali, que está funcionando bem. E, mais uma vez, vemos com a questão da inflamação, que é um dos pontos que torna essas células senescentes. Porque, além da questão dos telômeros, dessa forma que nós falamos, uma outra forma de lesão dos telômeros é quando a célula perde a vitalidade dela. Ela perde a capacidade de homeostase, do seu bom funcionamento. E isso é devido a diversas causas. Intoxicações de metais pesados, intoxicações de agentes infecciosos, má circulação, uma qualidade do sangue ruim com nutrientes, má retirada de toxinas, entre outras coisas. Porque além da chamada barreira intestinal, que nós conversamos agora, e existe um quadro que está ganhando muita notoriedade, que é o leaky gut, que é o intestino hiperpermeável, nós temos também o leaky brain, que é o cérebro hiperpermeável. O cérebro tem uma barreira também chamada barreira hematoencefálica, que é uma espécie de filtro. E muitas vezes esse filtro perde a capacidade seletiva e abre poros muito grandes que penetram coisas que não eram para entrar no cérebro, por exemplo. Isso pode causar a morte celular também do neurônio. E dentro disso, essa epidemia de ansiedade, depressão, enfim, todas essas disfunções, né, essas patologias que a gente está vivendo hoje, ela, digamos assim, justifica esse eixo e todo esse processo inflamatório? Sim, Gui, nós podemos dizer o seguinte, 77% dos processos inflamatórios são causados pelo estilo de vida. Essa é uma realidade muito assim dura. Então, assim, são fatores que a pessoa tem pelo menos algum tipo de controle, que nós falamos todos os dias. A alimentação, nível de estresse, a exposição a poluentes, o sono, o amor no coração, o sentido de vida. Tudo isso influencia nesse processo da inflamação, que lá, não vou nem dizer que é indiretamente, é quase que consequência, vai causar o quê? Uma situação de morte celular precoce. E você lembrou muito bem, a inflamação precede os sintomas. Então, ela também pode, ao mesmo tempo, agravar alguns que já existem. Então, eliminar, cessar a chamada cascata inflamatória, ela é fundamental por conta disso. E tem esses gatilhos que a gente fala tanto. Quando tem uma confluência de vários fatores, novamente, reações alimentares, estresse, problemas intestinais, a questão hoje tão falada da quantidade de pesticidas, corantes, acidulantes que existem nos alimentos. Eu faço uma brincadeira séria, né?
que assim, o leite em pó e uma salsicha, por exemplo, são um dos maiores mistérios que tem na humanidade. Ninguém sabe o que tem ali dentro. As toxinas da salsicha demoram anos e anos para saírem do organismo. Isso causa o quê? Inflamação. Então, um simples cachorro-quente, ele pode ser um foco de uma inflamação. E se o copo está um pouquinho cheio, ele pode encher. E a inflamação, ela prejudica o quê? A capacidade natural de cura do corpo. Ela tira. Porque nós temos essa capacidade que no passado, Dani, era chamada de vitalismo, que era por onde toda a medicina tradicional se balizava. O vitalismo, que é a capacidade vital do nosso organismo se recuperar. Quantas vezes a pessoa adoece e não tem acesso ao médico e ela se cura sozinha? Que o corpo conseguiu fazer esse trabalho. Até na criança, né, quem já teve filho pequeno, o médico fala, olha, até 38,5 espera, porque é aquela fase em que o corpo pode reagir e superar a bactéria, o vírus, o fungo, o que quer que seja. Só depois que você dá o antitérmico. Para poder o quê? Deixar essa capacidade natural de cura do corpo acontecer. E com isso resolver um problema tão sério como é a questão da inflamação, né? Sim, e é algo que eu vejo que está sendo bem já aceito dentro da prática clínica de alguns nutrólogos, né? Médicos que trabalham dentro da medicina integrativa. Vejo até alguns nutricionistas também com essa abordagem, com uma abordagem de trabalhando essa senescência celular, senolíticos. Eu vejo que você já faz isso há bastante tempo, até antes até de ter essa nomenclatura. Uhum. E eu, assim, pelos ativos, né? Pelas fórmulas que você, enfim, prescreve, eu já vi que você já tinha esse olhar antes. Então, justamente, você consegue trabalhar mediando o processo inflamatório. Hoje nós temos alguns ativos dentro da cosmiatria, da cosmetologia, muito eficientes que trabalham também com isso. E dentro dessa abordagem de suplementação, é uma via, então, de solução para esse processo, né, de senescência e também por esse encurtamento de telômero, esse processo inflamatório. É isso, doutor Guilherme? Perfeitamente. Nós temos que entender que esse processo, a gente fica muito ligado, né, do telômero, a gente está falando muito, parece que é muito no cérebro que isso acontece, né, mas não é não, isso é sistêmico. Então, assim... É real, é concreto. É concreto. É concreto. Então, os grandes sistemas, cérebro, sistema nervoso, trato digestivo, fígado, rins e sistema linfático, aliás, importantíssimo na questão da estética. Nós sabemos a importância da linfa e de uma boa drenagem, um sistema linfático equilibrado. Os receptores de insulina no fígado, no pâncreas e nas próprias células. O sistema endócrino como um todo. Comunicação entre o cérebro e o sistema hormonal, tireoide, suprarrenais, ovários, testículos, enfim. Músculos, articulações e o próprio tecido conjuntivo. A gente fala tanto do colágeno que está envolvido em todos esses tecidos. O sistema imunológico, Dani. As reações autoimunes, que às vezes um tratamento padrão, que não dá complicação, pode dar uma reação de autoimunidade, porque tem uma inflamação forte. E o oitavo grande órgão de ação, a pele. Então, a inflamação ela atua em todo o organismo, como eu vim falando, de uma forma sistêmica. E isso é muito importante, porque nós precisamos do quê? Debelar esse processo, equilibrar esse organismo, reconectar essa tríade aí que a gente está falando tanto de intestino, cérebro e pele, de uma maneira positiva para a pessoa ter realmente uma ação e você, profissional de estética, ter o resultado que você tanto quer para o seu paciente, para conquistar o que? O seu lugar, ser uma referência, uma autoridade nessa área também, porque você domina, como você bem falou, Dani, o ponto hoje não é necessariamente, a gente sabe que é fundamental, a atualização e o aprendizado, a capacitação. Mas a pessoa tem que estar nesse lugar acima do lugar um pouquinho, ela tem que ter mais um degrau. E é com essa compreensão mais ampla, vamos dizer assim, extra, o que se faz lá no feijão com arroz, é que ela consegue alcançar isso na minha visão. É o que eu percebo em todas as áreas profissionais. Quando a pessoa se destaca, vai além um pouco do que o lugar comum, ela se destaca. Como a gente fala, né? Sai da caixa. Então, isso é um ponto muito importante. Até porque é isso que a gente já conversou algumas vezes, né? Não ver esse indivíduo em fatias, né? Entender toda essa integralidade, ao mesmo tempo que é complexo, né? Que exige que esse profissional sente, estude, se aprofunde,
dentro da sua área de atuação, é onde ele vem trazer aí, ele vai achar, digamos assim, a saída. Às vezes a gente que está aí na prática clínica traça um plano de tratamento lindo, uma terapêutica linda e os resultados não vêm. É algo que a gente, digamos assim, é o maior medo nosso como profissional é esse. Nossa, por que eu não estou avançando? Eu estou fazendo tudo tão certinho, não tem o que de melhor eu posso entregar para esse cliente, esse paciente, mas às vezes está aí, a gente precisa ver de uma maneira além, né? Como você falou, tá num lugar mais alto e ver um outro nível. E dentro disso, até a audiência, se alguém quiser fazer uma pergunta ou trazer algum caso, o quanto que a inflamação impacta ou que ela percebe isso, né, dentro da sua prática clínica, quem está percebendo isso. E volto a falar, né, a gente está numa era onde realmente a competitividade ela é gigante, as pessoas estão também muito imediatistas. A gente sabe que existe uma fisiologia dentro de uma entrega de um resultado, então você precisa modular, você precisa estimular e você precisa colher esse resultado. E as pessoas hoje elas não estão com esse tempo. Então, como eu acho que quando você também traz uma argumentação fortalecida e ele percebe que você realmente, digamos assim, está consciente desse processo e está construindo esse resultado, fica mais fácil até dele ficar mais tranquilo, mais engajado e o resultado chegar. Com certeza, Dani. E aí, mais uma vez, essa questão da compreensão como um todo, né? Então, dentro desse processo, do ponto de vista prático no dia a dia, assim, vamos falar, por exemplo, da parte laboratorial, Dani, tá? Vamos conversar sobre isso. Existem exames de laboratório, claro que aqui não vai ser uma aula sobre exames de laboratório, mas eu quero dar umas dicas preciosas que acho que vai ser bem legal para a gente. Então, por exemplo, na bioquímica básica, a primeira coisa é o hemograma, que são as células vermelhas e as células brancas. E o que acontece? As células brancas elas estão muito ligadas com a questão da imunidade e também com a questão de inflamação, dependendo do que aconteça ali. Já é um parâmetro muito importante. E o que acontece em seguida? Nós temos alguns marcadores. Um deles muito comum chama-se proteína C reativa, PCR, que vem escrito. O PCR é uma proteína inflamatória que vai dar ali a determinação do quanto que aquilo está no organismo da pessoa. E você tem uma outra chamada PCR ultrassensível, que vai dar uma noção da inflamação dos vasos sanguíneos. Por isso que ela é muito usada também na questão cardiológica. Então, são dois marcadores fundamentais de se ter num paciente. Então, quando você olha aquilo e vê que elas estão aumentadas, opa, tem inflamação com o meu paciente aqui. Então, já pode trabalhar. Uma outra que é muito importante é uma chamada homocisteína, que é um marcador inflamatório de alto nível, também muito ligado com a parte vascular. E tem uma coisa interessante, Dani, esse marcador está muito ligado com a destruição daquela barreira hematoencefálica que nós falamos agora há pouco, e com os quadros demenciais. Então, é um outro marcador muito interessante. Também está muito ligado com doenças autoimunes. E existe, Dani, os valores de laboratório e existem os valores ideais. E o nosso profissional ele não pode entrar no lugar comum. Ele tem que ser acima da média, ideal. Então, você tem também esses níveis que são os níveis ideais. Um outro marcador muito comum, bem fácil que as pessoas veem no dia a dia, chama-se ferritina, que é um exame que mostra o quê? Os níveis de ferro armazenados no organismo da pessoa. Mas, quando a ferritina começa a se elevar em excesso, é um sinal forte de inflamação. Então, esses quatro... E doutor Guilherme, dentro disso, né, da ferritina, que eu acho que hoje até teve uma profissional aqui que colocou que ela trabalha dentro dessa terapêutica, né, e você auxilia bastante ela nessa conduta, o que ela percebe é isso, né, que as pessoas estão muito inflamadas e desnutridas. E eu percebo muita gente chegando com a ferritina baixa. Perfeito. Eu estou suplementando, eu já tentei de tudo e não avança. Qual a justificativa médica e como que a gente tem que acender um alerta aqui nas nossas escolhas terapêuticas? Muito legal essa colocação que você trouxe. A ferritina, como eu falei agora há pouco, ela mostra os depósitos de ferro. Então, é o ferro que a gente tem que prestar atenção. E o que acontece hoje? Muitas pessoas usam medicamentos para acidez de estômago. Aquelas famílias dos prazóis, tatatazol, tatatazol. O que eles fazem? Eles inibem um mecanismo chamado bomba de prótons. E eles inibem a
a absorção de ferro, vitamina C e vitamina B12. Então, muitas vezes acontece da pessoa não ter um ambiente intestinal, estomacal, que esteja em condição de absorver o ferro. Ele é mal absorvido. Podem ter também os transtornos alimentares, pessoas que não se alimentam de forma equilibrada. Terceiro ponto, Dani, o tipo de alimento que a pessoa ingere. Eu acho que o ponto está aí. Eu acho que o gap está aí, porque o que eu vejo assim que pessoas que muitas delas, né, tem as que tomam esses medicamentos que você citou, mas muitas não tomam e assim é bem isso. Aí vem nesse sequencial, B12 baixa, ferritina. E é muito assim comum. Hoje é raro encontrar alguém, a própria vitamina C, que é cofator de produção de colágeno, participa de vários processos aí, como é importante, né, para nós dentro da nossa área. Então, de repente, é isso que você falou dessa escolha alimentar também, porque tá assim, meio que geral, né? É interessante que tem um mineral que todo mundo conhece, que eu falo que é o magnésio. Todo mundo gosta, cloreto de magnésio, ensino, treonato. Magnésio é importantíssimo. Ele entra em mais de 1000 reações químicas do organismo. É raro hoje, Dani, eu no exame laboratorial pegar pessoas que têm um magnésio com mais de 2, por exemplo. Porque os alimentos ricos em magnésio estão enfraquecidos por causa do solo. O solo não consegue dar a quantidade de magnésio necessária que aquele alimento, como tinha 20 anos atrás, por exemplo. Então, essa questão de escolher bem os alimentos também não é assim um detalhe, uma filigrana, não. É fundamental para poder saber o que está ingerindo também e ter uma qualidade. Aí entram algumas também suplementações que podem auxiliar, mas sempre temos que ter cuidado. Por exemplo, nós falamos agora da vitamina B12. Também fundamental, porque a vitamina B12 ela deixa um equilíbrio do neurônio para ele poder conduzir as mensagens, os sinais. Então ela tem que estar muito íntegra. Agora, por exemplo, existe uma substância, nós temos a metilcobalamina, existe uma chamada cianocobalamina. Essa é um veneno. Aonde está esse alimento? Energéticos. Os energéticos têm a cianocobalamina, que é um veneno. É um veneno. Não tem nada a ver com a B12. E eles são vendidos praticamente com a B12. Quem usa energético, dá uma olhadinha na latinha. E não é só eles, não. Sempre olhem. Isso aí é um lixo alimentar que é colocado pela indústria na alimentação. Então, está aí mais um exemplo da dificuldade de conseguir se absorver de uma forma adequada os nutrientes que nós precisamos. Então, aí me trouxe uma chave bem legal, porque realmente eu estava, assim, querendo entender mais a respeito disso, porque as pessoas, assim, envolve várias questões, né? Hoje as pessoas estão também com uma queda capilar muito grande, e aí a gente vê que a questão, o quanto que a ferritina, entre outras causas, está envolvida dentro desse processo, né? Então, e assim, a nível de reparação tecidual também, ele tem um impacto, doutor Guilherme? Com certeza. Porque não vai se produzir as substâncias necessárias para o processo cicatricial. E, novamente, a gente vem com a inflamação dele. Não tem como fugir dela. Com uma inflamação, vamos imaginar que é um caldeirão que está borbulhando. Como é que vai ter condição de poder esfriar aquele ambiente para ter uma boa cicatrização? Não é uma coisa fácil de se fazer. Então, essa questão aí ela é fundamental. A questão do alimento ela é de importância vital. Tá? Ela é de importância vital porque está ligado na qualidade e a nossa própria sobrevivência. Quando eu falo sobrevivência, não é estar respirando e batendo o coração, não. É estar vivo de verdade. Aí teve uma pergunta aqui bem interessante, qual que seria o valor ideal de ferritina? Como você falou, né? Eu sei que você não busca aquelas taxas padrões, existe uma individualidade dentro disso, mas qual seria assim, o ideal ou algo que nos alerte, ó? Tá. Sinal de alerta. Existem os métodos de laboratório, que quando a gente vê o exame, vê lá qual foi o método que foi usado. Às vezes isso modifica. Mas, em geral, por exemplo, nos homens, é legal ela variar entre 33, 35 até 230. Nas mulheres, antes da menopausa, entre 50 e 120 está um número legal. E na pós-menopausa, entre 150 e 260, o nível mais alto que ela precisa, porque ela já tem uma queda maior de absorção também. Então,
Tecnicamente seriam esses níveis. Podem ter as variações. Mas aí, novamente, eu não vou olhar só a ferritina. Aí eu vou olhar como é que está a homocisteína, como é que está o TCR que eu falei antes. Aí eu falo, caramba. E tem um outro chamado VHS, velocidade de hemossedimentação, que também é um marcador inflamatório. Não é específico, mas ele é muito interessante. Então eu pego esse conjunto de marcadores inflamatórios que eu trouxe aqui e a gente tira uma conta. Ah, não, tem só um aumentado. Então eu posso entender que aquele processo inflamatório não está tão intenso. Também já é um parâmetro meu, me dá mais segurança. Então, a esteticista, na clínica dela, olhou e falou, ah, não, lembrei do doutor Guilherme com a Dani conversando lá. Poxa, vieram 5 marcadores inflamatórios, só tem um que está aumentado. Isso dá mais segurança para ela. Olha só, hoje já foi uma aula boa aí. Eu demorei anos. Muito. Teve outra pergunta também bem interessante que eu vejo aqui também bastante como realidade dentro do consultório. Por que, doutor Guilherme, que na menopausa ou nesse declínio hormonal, nesse processo ali, né, não só na menopausa, mas que antecede esse período da menopausa, o intestino muda muito, que é uma queixa muito comum. As pessoas que tiverem o intestino funcional a vida inteira e quando chega nesse período, eu acho que já tem tanta coisa acontecendo, já inflamando essa mulher e ainda tem essa questão. Tem um motivo? Tem Pode sim, explicar melhor? tem sim. Porque hoje, inclusive, Dani, não se fala mais em hormônios femininos. Não se usa isso aí. Por quê? São hormônios ovarianos. Porque se entende hoje que os hormônios ovarianos, eles são sistêmicos. Desde a retina, a córnea, a regeneração de neurônio, aos vasos sanguíneos, a espessura e qualidade de pele, esses hormônios estão envolvidos. E, obviamente, que isso interage na parte do intestino. Ele passa a não ter aquela qualidade de absorção, de muco, de nutrientes, para ter uma boa absorção. Então, com certeza, além do mais, acontece o seguinte: um processo de envelhecimento, e pior ainda, se a pessoa não tiver a dentição adequada, a tendência do epitélio intestinal é diminuir aquelas vilosidades, que é igual um dedinho que a gente aprende, né? Que aumenta a capacidade de absorção. Elas encurtam também. Então a pessoa tem menos área de absorção. Tendo menos área de absorção, menos nutrientes, menos qualidade, perpetua a inflamação novamente. Tanto que um outro exame que é muito legal para inflamação, que ia ser um próximo, mas ele já é um exame mais sofisticado um pouco, é o exame de microbioma intestinal. Então, ele dá uma varredura. E nós entendemos o seguinte: o intestino é responsável por 80% da imunidade. É Então, quando muita coisa, o né? crescimento de bactérias e leveduras nesses exames de microbioma, nós também associamos aqueles marcadores inflamatórios que eu estou falando na sequência. E aí entendemos como que está acontecendo isso daí. Existem marcadores, por exemplo, também como a calprotectina, tem a lactoferrina, que também avalia a inflamação intestinal. Esses são mais específicos. São exames muito pouco usados aqui no Brasil, porque são caros ainda. Mas o exame de microbioma, ele não é um exame tão absurdo, mas ele dá uma precisão muito grande, até para poder fazer uma boa reprodução de probióticos, no caso. Então a pessoa fica comprando só um probiótico pronto. Alguns são até de boa qualidade, não vamos também aqui detonar, mas nem sempre é o que a pessoa está precisando. E esses exames também vão dar um mapeamento para nós em relação à permeabilidade intestinal. Porque não adianta o intestino estar íntegro com uma boa flora, ele tem uma boa permeabilidade, que é a integralidade. Consequentemente, né, para nossa área de atuação, o intestino, que ele não está com uma boa barreira intestinal, ele, por consequência, vai ter um impacto gigante na pele. Você fica ali enxugando gelo. Hoje eu estava até pensando nisso, né? Examinando assim cada vez mais, quanto mais eu estudo pele, mais eu vejo que eu preciso estudar intestino. E como eles estão correlacionados, e como a gente já falou ali também, essa questão cerebral, né? Das emoções, dos neurotransmissores, que também estão totalmente correlacionados com a pele. E eu fico pensando, dentro até de um livro que a gente leu, que você me indicou, que eu achei um livro muito, muito legal. Por que quando a criança, quem aqui é mãe, pode afirmar isso para mim? Quando o bebê nasce, nós ficamos assim tão conectadas com o cocô daquele bebê, se ele fez cocô, que horas que ele fez, o jeito do cocô dele. Então, assim, é uma coisa, eu acho que meio instintiva e visceral que a gente atribui
a saúde desse bebê, né? Se ele vai estar saudável, é o nosso primeiro vínculo e parâmetro, como mãe, de organizar a saúde desse ser. E por que ao longo do tempo a gente se perde disso? Né? A gente não tem essa cultura também de até orientar esses filhos, né? E a gente ter esse cuidado conosco e também com o próximo. Perfeitamente. Eu falo sempre para o meu paciente, você tem que olhar o cocô, tem que olhar o xixi, acabou, não tem jeito. Cara, tem que olhar a cor, o formato, o cheiro, a consistência. Isso é fundamental. A urina é a mesma coisa. Quantas patologias podem ser diagnosticadas simplesmente pela cor da urina? É muito interessante. Então nós temos que olhar. Você falou uma coisa muito legal. O neném, a pessoa chega a cheirar a fraldinha para ver o cheiro que tá. Você fica assim esperando, observando cada detalhe, né? Exatamente. Depois vai perdendo e não passa isso para os filhos. Isso é importantíssimo. Rodrigo, tem uma pessoa que perguntou aqui, eu achei interessante a pergunta ali sobre a hemoglobina glicada. Achei bem pertinente, porque tem muito a ver, sim. Acho que é a Aline, o nome da pessoa ali, tem muito a ver. A hemoglobina glicada ela é um exame também para nós podermos ter uma predição da possibilidade de diabetes e do controle do diabetes. Resumindo assim para as pessoas que não conhecem, vamos imaginar aquela maçã do amor. O que é? Uma maçã que tem um caramelo em volta, né? Ela fica caramelizada. A hemoglobina glicada é bem parecido com isso. É quando tem tanto açúcar no organismo, tanta glicose, que ele carameliza a hemácia. E o que acontece? Quando a hemácia é caramelizada, ela perde função, ela não funciona. Ela fica igual a célula zumbi que a gente estava falando agora há pouco. Fica uma hemácia zumbi, digamos assim. Então, tem um percentual, geralmente até 5,5% das células. Se nós imaginarmos 4 milhões de hemácias, 5 vezes 4, então 250 mil hemácias não estão funcionando. Olha que coisa. Não é? A gente não tem noção. E um detalhe, aquele 0,1, você é 5,5, com 5,6 está no muro. Mas quando vai para 5,4, é uma melhora muito grande. Cada 0,1, Dene, é muita coisa que acontece ali. Então, nós sabemos que o diabetes, independente aí de ser tipo 1, tipo 2, ele é um processo inflamatório. E ele inflama os vasos sanguíneos. Inflamando vasos sanguíneos, toda aquela resposta de citocinas, etc., etc., inicia e prejudica órgãos-alvo. Obviamente que se está tendo uma inflamação no coração, o organismo vai dedicar toda a energia dele para corrigir aquele distúrbio do coração. E a pele vai ficar um pouco de lado. Aí, aquele processo terapêutico que você estava fazendo no seu paciente pode não dar sucesso todo. Tá? É uma das formas de compreender isso daí. Então, é um outro marcador também que eu posso considerar de certa forma inflamatório. E também é legal que quando esse paciente chega, né, como eu já falei, muitos aí tem um staff, enfim, sempre estão fazendo alguns exames e às vezes chegam para a gente para dar uma avaliada. Eu, particularmente, a minha prática clínica, eu não gosto de, até por conta da minha área de atuação, burocratizar muito esse processo, né? Ah, pedir exames, eu sei que tem colegas que fazem, aqui não estou criticando quem faz, mas de solicitar exames para eu ter uma terapêutica aqui. Eu acho que a gente tem como conduzir, entender sim, né? Ter alguns dados clínicos ali dentro de uma anamnese. Agora, se ele chega, muitos deles chegam aqui com um tanto de exames e a gente entender um pouco mais a respeito disso e como conduzir, ou até como eu falei, né? A minha preocupação hoje é conduzir esse paciente, esse cliente que chega extremamente inflamado. E eu vejo assim que a minha responsabilidade profissional e técnica é não sobrepor a inflamação. Então a minha conduta sempre vai vencer dessa via, porque eu sei assim, ó, eu posso agudizar um quadro, eu posso piorar o processo. Às vezes ele tem uma expectativa, como a gente falou, quem aqui trabalha com injetáveis sabe disso. Se ele também não tem aporte nutricional, que é outro ponto importante, que até uma colega citou, a maioria de nós hoje estamos desnutridos. Então, como que você vai ter um estímulo e se esse corpo não está em condições de responder? Então, entender tudo isso e como interagir em cada processo é fundamental. Por isso que cada vez mais, assim, eu agradeço muito a sua disponibilidade, né, o seu auxílio dentro disso, porque a gente precisa realmente estar além, não dá mais para ficar ali
como algumas colegas falam, né? Ser profissional de estética não é só passar creminho, não é só escolher estimular colágeno. Uhum. É muito mais isso. E dele, mais uma vez, a gente fala nisso daí, né? Essa questão da interdisciplinaridade. Sabe? A gente poder contar com profissionais, né? Eu tenho uma rede assim, profissional muito legal, que eu trabalho em conjunto, de várias áreas, assim, em que, claro, tem muitas coisas que a gente consegue trabalhar, dominar, mas tem umas que a gente não consegue também. E não é ser médico, que você está no topo da cadeia alimentar. Não é isso, não. Você é um profissional também. E todos nós estamos numa grande escada. E como a gente costuma falar, Dani, tem gente que está abaixo da gente, tem gente que está acima da gente. Nós temos os nossos professores, os nossos mentores, os nossos mestres. Eu estou muito feliz que eu até conversei com você que vem ter um congresso com meus 4 professores que vão assim, talhar o meu caminho dentro da minha medicina. Eu fiquei contente que é a primeira vez que eu ouvi os 4 juntos, um momento histórico. Então isso é importante. E termos profissionais que têm um pouco mais de experiência, ou disponibilidade, ou conhecimento, para poder nos auxiliar quanto a isso daí. Porque eu sempre penso, sabe, o grande objetivo, na verdade, é o bem-estar do paciente, que reflete no nosso bem-estar, no nosso sentimento de vitória profissional, de estar fazendo certo, de estar se sentindo bem no que está fazendo e ter segurança no que fazemos. Exatamente. E assim, até para avisar o público aqui que nós vamos ter um sorteio de uma fórmula muito legal. Quem conhece a Essential sabe que são, né, digamos assim, uma grande referência em suplementação. Tem outras marcas no mercado que a gente, como profissional, a gente pode auxiliar, prescrever de certa forma, orientar a compra de suplementos e de qualidade. E nós vamos estar sorteando um Collagen Gut, que é um colágeno específico para melhorar toda essa questão desse manejo, né, da questão do equilíbrio intestinal. Então, aí depois a gente vai ter as orientações ali do sorteio, né, Nay? Tô aqui com a Nay me assessorando. É só printar e marcar a gente, Dr. Guilherme. Printar e marcar Dr. Guilherme Denhout Cursos, tá concorrendo aí uma fórmula maravilhosa. Outro ponto também, que nós vamos ter uma nova live com o Dr. Guilherme, dia 1º de maio, no feriado. E é bem legal, porque a gente quer cada vez mais proporcionar essa possibilidade. Às vezes é tão difícil, né? A gente encontrar um médico que, enfim, que nos olha de igual, que nos dá a mão, que conduz aí e auxilia dentro desse nosso trabalho em questões tão importantes. Então, nós vamos ter uma live dia 1º de maio, na quarta-feira, às 20 horas. Então, só para avisá-los aqui, depois a gente passa as informações também. Legal. Ótimo, Dani. Legal, Dani. Uma honra, mais uma vez, estar junto aí. Muito legal. Eu vi aqui uma pessoa comentando a nossa parceria em conversar os assuntos e desenvolver. É legal porque é o seguinte, nós temos um contato profissional e pessoal há muito tempo. Mas o que acontece aqui é puramente espontâneo. Isso aí que eu acho legal. Que é porque a gente conhece e gosta e vibra com o que nós fazemos. Dani, gratidão aí, gratidão a todo o público que ficou aí ouvindo a gente aí. Eu fico muito feliz, me sinto muito honrado de estar aqui, tá? Eu quem agradeço mais uma vez, agradeço muito a audiência. Se alguém tiver alguma consideração para a nossa próxima live, algum assunto que queira trazer, a gente está aqui também aberto, né? Porque o nosso objetivo é auxiliar dentro aí das suas condutas clínicas e de alguma forma a gente poder contribuir e direcionar mais esse trabalho. Muito grata a cada um de vocês, a cada uma de vocês. E mais uma vez grata, doutor Guilherme. Valeu, Dani. Tudo de bom para todos aí. Uma boa semana para nós. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até.